Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Rick e neste canal estou traduzindo e analisando a obra de Hal Crook, How to Improvise. Estamos na página 143 e vamos começar o tópico Peak Points, ou pontos de pico. Vamos lá? Pontos de pico. Um solo improvisado começa, na maioria das vezes, em um nível baixo de intensidade, que significa menor atividade, volume mais baixo, mais pausas, e ir aumentando a intensidade gradativamente. Mesmo que outros métodos são certamente possíveis para se começar um solo, esse é o mais comum, porque permite que o solista controle a direção do solo do começo, onde pode criar condições mais relaxadas e menos difíceis. À medida que o solo ganha intensidade a caminho dos pontos de pico, os solistas e os acompanhantes se energizam pela vibe criada. Idealmente, essa energia é usada para manter a mente concentrada e manter a música sob controle intuitivo. Os pontos altos em um solo podem variar em quantidade e nível de intensidade. Uma vez atingidos, podem ser sustentados por vários tempos ou poucos. Sustentar picos intensos por longos períodos de tempo requer controle instrumental considerável e resistência da parte do solista, assim como suporte do acompanhamento. Durante picos intensos, os músicos acompanhantes devem aumentar ou diminuir o nível de intensidade da música para que o mesmo não caia, especialmente quando o solista pausar para respirar ou para efeito. A pausa é importante durante a construção dos picos por razões musicais. A responsabilidade do solista é a de sinalizar aos músicos acompanhantes para que sustentem o pico. Isso pode ser conquistado através de notas consistentemente altas ou fortes, mas não necessariamente ininterruptas, a menos que o solista deseje. Para finalizar o final de uma sessão de pico, o solista diminui o volume do solo e o mantém baixo. Os acompanhantes seguem a deixa do solista e geralmente não iniciam as mudanças na intensidade do pico, a menos que o solista seja incapaz de fazê-lo. O acompanhamento mantém o nível até que sinalizados pelo solista. Períodos de pico curtos e menos intensos são mais comumente executados pelo solista sozinho. No entanto, músicos acompanhantes experientes e alertas vão algumas vezes oferecer suporte, dependendo da duração desses picos e quão óbvios forem os sinais de quem os lidera. Ok, agora vamos adentrar um pouquinho em exercícios, mas antes de passar para a página 144, onde vão estar esses exercícios, um último parágrafo. Os seguintes exercícios são melhor praticados com ao menos um músico acompanhante, e preferencialmente mais de um, mas podem também ser praticados com gravações ou metrônomo, sem acompanhamento. Então vamos lá, página 144. Pontos de pico, exercícios 1 a 4. Selecione um conjunto harmônico, andamento e modo de acompanhamento. Improvise usando o método Play-Rest com as seguintes regras. 1. Comece o solo em um nível baixo de intensidade. Gradualmente aumente a intensidade em um período de 1 minuto em direção a um pico forte. Sustente o pico por outros 2 minutos tocando em volume alto. Use períodos longos e frequentes de pausa durante a sessão de pico para dar ao acompanhamento oportunidades de praticar o suporte do nível de intensidade sem o solista. Termine o solo em um nível alto de intensidade. Observe aí o exemplo 30 para ver mais ou menos isso daí. 2. Comece o solo em um nível baixo de intensidade. Gradualmente aumente a intensidade em um período de 20 a 30 segundos em direção a um pico forte. Sustente o período por um tempo curto, de 10 a 20 segundos. Gradualmente diminua a intensidade por 20 a 30 segundos, retornando mais ou menos à intensidade original. Repita esse procedimento algumas vezes durante o solo, terminando em um nível baixo de intensidade. Veja aí o exemplo 31 que mostra um gráfico disso. 3. Comece o solo em um nível alto de intensidade com um pico. Sustente este pico durante todo o solo, tocando em um volume alto, usando pausas longas e frequentes. Termine o solo em uma intensidade alta. Observe aí o exemplo 32 disso. 4. Comece o solo em um nível alto de intensidade com um pico. Sustente o pico por um período de 2 minutos, tocando em volume alto e usando pausas longas e frequentes. Gradualmente diminua a intensidade do solo por um período de 2 minutos. Termine o solo em um nível baixo de intensidade. Veja aí o exemplo 33. Esses gráficos que o Hal Crook estão usando aqui para determinar picos de intensidade são muito comuns e são extremamente efetivos. Você pode ver no gráfico que ele tem um eixo de intensidade e um eixo de tempo. Então você pode escrever aí um gráfico desse, você pode produzir um gráfico desse para poder te guiar durante o solo. E aí você vai saber exatamente quando você tem que aplicar a intensidade, quando tem um pico mais alto, quando não. Ou seja, é um plano para o solo. Muito bom, muito fácil de usar, visual e muito efetivo. Vamos então agora continuar para a agenda de prática diária. Vamos lá. 20 minutos no exercício 1, 20 minutos no 2, 20 no 3, 20 no 4 e 10 minutos de diversão. Agora passando para a página 145, entramos em outro subtítulo. Duração do solo. De um ponto de vista macro, um solo improvisado deve dizer a que veio com um senso de enredo ou início, meio e fim.
A duração do solo vai, obviamente, influenciar sua estrutura e desenvolvimento. Em solos curtos, geralmente menos de 1 minuto, o desafio é alcançar essa completude em um curto espaço de tempo, similar à maneira como uma anedota se dá. Cada final de solo deve ser claro, óbvio e musical. Solos mais longos requerem um timing diferente, mais como uma novela do que como uma anedota. O desafio é conseguir atingir esse enredo enquanto persegue várias direções diferentes e desenvolvimento de ideias, sem perder o senso geral de continuidade do solo. Então observe aí que, tratando-se de solos curtos ou longos, o solo sempre requer um enredo, certo? Uma continuidade, porque é isso que mantém o interesse do ouvinte, entre muitas outras coisas. Perceber que as frases se conectam, têm perguntas e respostas, vão contando uma história, chegam no ápice dessa história até que finalmente eles finalizam a história. As diferentes direções perseguidas em um solo longo e curto podem incluir alguns dos seguintes recursos: solos altos e baixos, solos densos e escassos, desenvolvimento de motivo e não contraste de ideias, frases longas e curtas, rítmicas bem definidas e flutuação de tempo, intervalos melódicos distantes ou diatônico. Tanto solos longos como curtos podem ser praticados determinando a quantidade de tempo que vão durar. A curva de intensidade e dinâmica podem também ser pré-determinadas para guiar o desenvolvimento do solo. Veja aí o exemplo 34 para ver isso daí. Duração do solo, exercícios 1, 2 e 3. Depois de selecionar um conjunto harmônico, andamento e modo de acompanhamento, improvise usando o método Play-Rest e as seguintes regras. 1. Toque solos curtos de 30 a 45 segundos. Concentre-se em construir o enredo por contracenar um par de opostos musicais ao longo do solo. Exemplo, alto e baixo, frases longas e curtas, etc. 2. Toque solos mais longos, de 1 a 3 minutos. Concentre-se em alcançar o enredo contracenando 3 ou 4 pares de opostos musicais durante o solo. E 3. Toque solos extensos, de 4 a 8 minutos. Concentre-se em alcançar o enredo contracenando 7 pares de opostos musicais durante o solo. Vamos passar aqui para a página 146, que tem apenas a agenda de prática diária. Diz o seguinte: 1. 20 minutos no exercício 1. 2. 20 minutos no exercício 2. 3. 20 no 3. E 4. 10 minutos de diversão. Atingimos agora, passando para 147, o finalzinho do livro mesmo, a última sessão, a sessão 5 do nosso livro. Essa sessão começa com o seguinte tópico: tríades dissonantes. Agora o estudo começa a ficar um pouquinho mais denso. Vamos lá. Uma tríade dissonante é qualquer tríade maior que contém no mínimo uma nota dissonante ao acorde ou escala de acorde no momento. Por exemplo, as tríades dissonantes maiores do acorde de Dó com sétima maiores são, você pode vê-las aqui: Ré bemol, Mi bemol, Mi natural, Fá, Sol bemol, Lá bemol, Lá, Si bemol e Si. Sustentar ou arpejar tríades maiores dissonantes sobre acordes em um solo improvisado cria um efeito bitonal, ou seja, duas áreas tonais acontecendo ao mesmo tempo. Tríades menores e aumentadas podem ser usadas também, mas as maiores são as preferidas, devido à sua familiaridade e também pois identificam claramente a área tonal. É importante primeiro aprender a improvisar dentro da tonalidade antes de tentar fora. Na realidade, tocar fora do centro tonal do acorde simplesmente significa tocar em um alternativo. Fazer isso de modo consciente requer habilidade musical e instrumental considerável. Portanto, ser capaz de tocar dentro do centro tonal com destreza irá melhorar a habilidade de tocar fora, já que em essência são a mesma coisa. Lembre-se que tocar fora do centro tonal é um efeito especial, e é melhor usado com moderação e apenas quando o estilo permite. Existem 6 preocupações majoritárias que dizem respeito a tocar fora do centro tonal usando tríades maiores dissonantes. São elas: 1. Saber quando e onde na progressão isso será apropriado. 2. Selecionar uma tríade maior que cria um som dissonante apelativo em relação aos acordes originais do contexto harmônico. 3. Tocar com muita confiança na tríade dissonante para claramente estabelecer o efeito bitonal. 4. Regular o quanto e com qual frequência esse efeito é usado ao longo do solo. 5. Executar o movimento melódico de dentro para fora do centro tonal e aí voltar novamente dentro de uma frase melódica. E 6. Tocar dentro dos acordes originais primeiro e aí usar o efeito. Muito bem, esse foi o nosso vídeo introdutório da sessão 5, última sessão do livro. Daqui para frente nós vamos explicar no nosso próximo vídeo cada uma dessas 6 preocupações majoritárias que dizem respeito a tocar fora do centro tonal. Certo? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado!